Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson Correia, sou professor do Exponencial Concursos. E aqui, no nosso projeto de reta final do TCE do Rio Grande do Sul, eu vim falar com vocês acerca de controle na administração pública. Tá? E como a gente vai fazer isso? Vou fazer comentários sobre tópicos bastante polêmicos, bastante difíceis, que quando são cobrados na prova costumam derrubar o candidato, em relação à parte de doutrina de controle externo, e também vou trazer alguns artigos da Lei Orgânica e do Regimento Interno, lá do TCE do Rio Grande do Sul, que são bem possíveis de serem cobrados na prova pelas suas peculiaridades. Né? Os tribunais de contas costumam ter leis orgânicas e regimentos internos parecidos, né? Entretanto, alguns têm as suas peculiaridades, e pretendo trazer exatamente esses artigos para a gente poder dar uma olhada neles e preparar você melhor para a prova, tudo bem? Eu disponibilizei um arquivo, está embaixo do vídeo aí, sugiro que você pegue esse arquivo para poder acompanhar a nossa conversa aqui, tá legal? Para a gente perder muito tempo, vamos começar. Vamos lá. Aqui, frente do Tribunal de Contas para o qual você está fazendo a prova. Então, vamos começar aqui. Falando sobre a diferença entre controle interno e controle externo. Rapidamente, indo aqui para mim. O controle interno é aquele realizado pela própria administração sobre os seus órgãos, né? A gente tem como exemplo máximo de todos, né, a antiga CGU, que agora é o Ministério da Transparência, mas a CGU ainda é, mas só trocou o nome, é a controladora interna da União, né? Ela faz aquele controle da legalidade e da conformidade das contas e dos atos da União, mas em aspecto interno. Já o controle externo é realizado por um órgão de fora daquele que está sendo controlado, né? A gente sabe que a titularidade do controle externo pertence ao Poder Legislativo, que no caso do TCE é a Assembleia Legislativa do Estado e as câmaras municipais, né, dos municípios, e o controle externo é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, nesse caso o TCE do Rio Grande do Sul, tudo bem? Então o controle interno é realizado por um órgão dentro daquele ente, dentro daquela organização, e já o controle externo é feito por um órgão de fora daquela organização, beleza? Vamos continuar. Acerca das contas de gestão e das contas de governo. Existe uma diferença entre elas. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos pegar um prefeito de um município, aí, por exemplo, o prefeito de Canoas. Digamos que o nome dele seja Augusto. Então, o prefeito Augusto tem uma organização pequena, a prefeitura é pequena, ele acaba sendo o prefeito e também o ordenador de despesas, né? Porque ele precisa realizar as notas de empenho, realizar os empenhos e também determinar os pagamentos, tudo bem? Quando ele, na condição de prefeito, for encaminhar as contas dele para o Tribunal de Contas, nós teríamos duas situações, que são as contas de gestão, ele atuando como ordenador de despesas, como administrador, e ele atuando como prefeito, em relação às suas políticas públicas, execução orçamentária, toda a sua atuação de prefeito. Nessa situação, segundo o regimento interno do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, é específico dele, está claro lá, as contas de gestão serão julgadas e as contas de governo apreciadas, ou seja, seriam duas situações diferentes. Entretanto, existiu um julgado da STF em 2016 dizendo que não pode haver essa segregação entre as contas de governo e as contas de gestão de um prefeito ou de qualquer chefe do executivo, mas isso dificilmente aconteceria com um governador, né, que o governo do estado tem uma estrutura bem maior do que a dos municípios pequenos. Não estou dizendo que Canoas seja pequeno, peguei como exemplo. Então, nesse caso, o STF diz que não pode haver essa segregação. Então, o Tribunal de Contas deve apreciar as contas do prefeito e encaminhar o seu parecer para a respectiva Câmara Municipal. Entretanto, no regimento interno do TCE do Rio Grande do Sul, diz que existe essa separação. As contas de gestão são julgadas e as contas de governo apreciadas. Então, como é que você vai agir na prova? Se vier dizendo exatamente segundo o regimento interno, você pensa nas duas separadas. Se vier falando segundo o STF, o entendimento jurídico atual, pensa nas duas como uma só. Se for uma questão mais aberta, não disser nenhum nem outro, é passível de ser para os dois lados. Então, realmente, qualquer resposta pode acabar sendo a resposta certa. Dificilmente vão cair nessa controvérsia, mas se no comando disser um lado, faz uma coisa. Se disser para o outro lado, marca do outro jeito. Tudo bem? Vamos continuar aqui.
Em relação à imputação de débito e multa, é um aspecto bastante importante. Vamos falar sobre ele. O que é imputar débito? Imputar débito é determinar que um agente público ou uma outra pessoa que causou dano ao erário venha a ressarcir por aquilo que ela causou. Seja um desvio de dinheiro, seja um gasto feito de forma irregular ou ilegal. Tá? Então essa pessoa, ou até mesmo um furto de patrimônio, pode ser. Essa pessoa será condenada modo de dizer, ela será intimada pelo Tribunal de Contas a realizar o ressarcimento ao erário. Isso é imputar débito. Né? Isso não é sanção, isso não é punição. É mero ressarcimento daquilo que ela causou de dano. Tudo bem? Essa imputação de débito, ela é transmissível aos herdeiros até o limite da herança passada, né? Como a gente vê lá no artigo 5º da Constituição. Como ela não é sanção, ela é um ressarcimento, então ela pode ser transmitida aos herdeiros. Tudo bem? Já a multa, ela ocorre em situações configuradas na lei orgânica, né, em que o agente ou uma outra pessoa, ela causou, através de uma irregularidade, uma ilegalidade, configurou uma das situações passíveis de multa. Essa multa pode ser combinada junto com a imputação de débito, não são excludentes. Né? Ele pode ter imputação de débito e multa, como pode ter multa sem imputação de débito também. Tudo bem? Já a multa, ela é uma sanção, ela é uma penalidade, então ela tem caráter personalíssimo, ela não pode ser passada para os herdeiros, tudo bem? Apenas aquele que deu causa pode ser multado e pagar por isso, beleza? Vamos continuar. Impugnação de ato e sustação de contrato, né? Que a gente costuma ver lá na Constituição Federal e também está na Constituição do Estado e na Lei Orgânica. Impugnação de ato é fazer com que aquele ato administrativo, né, deixe de ter sua eficácia. Ele não vai mais surtir efeitos. Né? Pode o tribunal determinar que o ato seja anulado por ilegalidade e, a partir do momento que encontrou-se uma falha nesse ato, ele seja impugnado para que não possa prosseguir, dando conhecimento, segundo a Constituição Federal, dando conhecimento à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, separadamente. Nunca caiu, mas se cair, você está preparado. O tribunal foi e impugnou o ato. No caso, está falando do TCU, né, Senado e Câmara. A Câmara e o Senado devem ser informados imediatamente, de forma separada. Tudo bem. Já em relação a contrato, não pode o Tribunal de Contas diretamente sustar um contrato, sustar a execução contratual. Ele deve primeiro solicitar ao poder que está com aquele contrato em vigor, aquele contrato que foi entendido pelo tribunal como irregular, deve suscitar aquele poder, aquele ente, que anule ou que altere, saneie de alguma forma o contrato, até mesmo anulando, solicitar. Caso não faça, deve informar isso ao Poder Legislativo, que deverá determinar ao poder, ao órgão, que anule o contrato. Aí sim vai poder sustar o contrato, deixar de dar a execução contratual. Apenas o Poder Legislativo pode determinar. Se o Poder Legislativo não o fizer, o Tribunal de Contas decidirá a respeito. Isso é extremamente subjetivo, decidir a respeito, mas é exatamente assim que está na Lei Orgânica, no Regimento Interno e também na Constituição Federal. Então é isso que você vai responder caso seja perguntado. Se o Poder Legislativo nada fizer, ainda que o Tribunal de Contas informe de que existe uma irregularidade, existe uma ilegalidade, o Tribunal de Contas decidirá a respeito. Tudo bem? Essa é a diferença entre esses dois. Vamos continuar aqui. Consulta ao Tribunal de Contas. O que é essa consulta ao Tribunal de Contas? O tribunal não é um órgão jurídico, né, de assessoria de nenhum poder, nem mesmo do Poder Legislativo. Ele não assessora nenhum poder. Então, quando existe algum fato, alguma situação que suscita dúvida ao administrador na sua execução, na sua realização, determinadas autoridades podem encaminhar formalmente uma pergunta, uma consulta ao tribunal em relação a alguma dúvida que tenha. A aplicação de recursos, ou uma situação de aposentadoria, né, a aplicação de determinado dispositivo de uma lei. Então, o Tribunal de Contas tem esse dever de responder essa consulta. Essa consulta não pode versar sobre um caso concreto. O município lá de Chuí quer aposentar o servidor, vamos falar, Augusto. Quer aposentar o Augusto. E por causa disso. Está lá o processo administrativo já instaurado.
esse município não pode, de forma alguma, fazer essa consulta ao tribunal. O tribunal não irá responder, vai indeferir de plano, porque uma consulta sobre casos concretos não pode ser realizada, só sobre casos abstratos. Tudo bem? Vamos continuar então. Agora vamos entrar aqui na lei orgânica, lá do TCE, na parte do artigo 2º. O Tribunal de Contas compõe-se de 7 conselheiros, tá? E quais são os requisitos para a indicação dos conselheiros? O indicado tem que ter entre 35 e 65 anos de idade, tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada, são conceitos bastante abertos, mas vamos lá. É assim que está disposto. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, ou de administração pública. Tá? E também deve contar com mais de 10 anos de exercício de função ou efetiva atividade profissional que exige conhecimentos mencionados no inciso anterior, no caso, isso aqui foi retirado da Constituição, tudo bem? Ou seja, conhecimentos acerca desses itens aqui que a gente falou aqui, ou jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, tudo bem? Em relação à composição do Tribunal de Contas, de que forma ele é composto? A gente viu que ele tem 7 conselheiros, tudo bem? 4 desses conselheiros serão indicados, tá? Indicados pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ou seja, a Assembleia Legislativa diz quem serão os conselheiros e o governador do estado apenas nomeia esses indicados pela Assembleia Legislativa, tudo bem? Dos 7, nós falamos aqui de 4. Dos outros 3, um deles é indicado em lista tríplice, com 3 nomes, dentre os auditores substitutos de conselheiro. Né? Auditores substitutos de conselheiros é aquela carreira diferente da carreira para a qual você está prestando concurso, que é auditor de controle externo, e é uma carreira diferente porque ele, efetivamente, ao longo do seu trabalho, ele acaba substituindo conselheiros que estejam em algum impedimento, vacância, férias, de forma geral. Então, uma lista, vamos lá, uma dessas vagas, das 3 que sobraram, é por lista tríplice, também nomeado pelo governador. Quem vai elaborar essa lista tríplice é o pleno do tribunal, tá legal? Outra dessa vaga das 3 que a gente estava falando, né, sobraram 2 ainda, é de um indicado, também em lista tríplice, dentre os procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Aqui ficou com M minúsculo, aqui o M maiúsculo, tá? Falha na minha digitação. A outra vaga será dentre os procuradores que atuam junto do Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas. Né? Existe um Ministério Público, não é aquele Ministério Público estadual, que tem por excelência a persecução penal, é um Ministério Público que atua para o controle da legalidade dos atos do Tribunal de Contas. Ele não atua fora do tribunal, apenas dentro do tribunal. Essa lista também será elaborada pelo pleno, tá legal? E a última vaga que sobrou é de livre escolha do governador, tá? Só que todos esses que a gente falou devem preencher esses requisitos aqui, tudo bem? Não é porque são de livre escolha que eles podem ser quaisquer pessoas sem preencher estes requisitos aqui, tá legal? Então, vamos lá. Agora o artigo 3º, ainda da Lei Orgânica, em relação aos órgãos que integram o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos aqui o Tribunal Pleno, as câmaras, os conselheiros, a presidência, as vice-presidências, temos a primeira vice-presidência e a segunda vice-presidência. Nós temos a Corregedoria Geral, a Ouvidoria, os auditores substitutos de conselheiro, o corpo técnico e os serviços auxiliares, que é exatamente aqui que você, aprovado nesse concurso, será lotado, né, dentro deste órgão, que é o corpo técnico, e também existe a Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, tudo bem? Então nós temos esses órgãos aqui, componentes do TCE do Rio Grande do Sul. Avançando aqui, os conselheiros, sim, isso é bastante interessante. Os conselheiros, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, serão processados e julgados originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Tá? Volta para mim aqui. Por que o conselheiro ele é julgado em seus desvios pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ? Porque os conselheiros eles possuem o status de desembargador do Estado, como se fossem desembargadores, né, na sua atuação. Então eles não poderiam ser julgados pelo próprio
Tribunal de Justiça do Estado, porque não poderia ser julgado pelos seus pares. Logo, a competência é elevada e o STJ é quem julga os conselheiros. Tudo bem? Seja nos crimes comuns, seja nos crimes de responsabilidade, durante a atuação do seu cargo como conselheiro. Beleza? Vamos continuar. Aqui, ó, artigo 10. Os auditores substitutos de conselheiro em número de 7. Então, a gente tem aqui 7 conselheiros no Tribunal de Contas e também 7 auditores substitutos de conselheiro. Isso é uma regra? Voltando para mim aqui, isso é uma regra? Não é. Não é. Existem tribunais que tem 3, que tem 4, tem tribunais que tem 20 auditores substitutos. 20 auditores substitutos. Então, não é uma regra, tá legal? Nesse caso, até para ajudar na nossa memorização, 7 conselheiros, 7 auditores substitutos de conselheiros. Beleza. Mas não é uma regra, tá legal? Vamos continuar. Serão nomeados pelo governador do estado, dentre bacharéis em ciências jurídicas e sociais, mediante concurso público de provas e títulos, realizado perante o tribunal. Então, já tinha falado, né? São nomeados pelo governador. Aqui no artigo 11, outro aspecto bastante interessante. Os auditores substitutos, nos crimes comuns e de responsabilidade, como a gente viu aqui nos auditores, ou nos conselheiros efetivos, desculpa, os auditores substitutos serão processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Pelo Tribunal de Justiça do Estado. Por que essa diferença, Jefferson? Seguinte, os auditores substitutos de conselheiro, eles têm equiparação a juízes estaduais. Então, em seus desvios, crimes comuns e crimes de responsabilidade, serão julgados pelo Tribunal de Justiça, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tá legal? Em suas funções, os auditores substitutos exercem funções de judicatura, equiparadas aos juízes comuns, não a desembargadores como os conselheiros, juízes comuns. Quando o auditor substituto está em efetiva substituição a conselheiro, ele terá todas as prerrogativas, vencimentos e direitos de um conselheiro, inclusive o foro. Mas, nas suas atribuições comuns, ele será equiparado a juízes. Tudo bem? Vamos continuar. Próximo artigo aqui, o artigo 19, ainda da Lei Orgânica. As sessões do Tribunal Pleno serão dirigidas pelo presidente do tribunal. E nos seus impedimentos, sucessivamente, ou seja, subsequentemente, pelo vice-presidente, pelo segundo vice-presidente, pelo corregedor-geral, pelo ouvidor e, se todos eles ausentes, pelo conselheiro mais antigo. Tá legal? E para o funcionamento do Tribunal Pleno, tá? Para o Pleno, é necessária a presença de 4 conselheiros, além do presidente. Tá legal? 4 conselheiros, além do presidente. Ou seja, pelo menos 5 conselheiros devem estar presentes para que o Pleno possa funcionar. Tá? Tem que ser todos conselheiros efetivos? Não, não tem. Se tiver auditor substituto substituindo algum conselheiro, ele, sim, poderá compor o quórum para que seja realizada o plenário, seja realizada a sessão. Não é necessário que sejam os efetivos, tá legal? Em relação à presidência, vou tocar nesse ponto depois. O presidente, atuando durante a sessão, tem que ser um dos conselheiros substitutos. Tem que ser. Ou melhor, desculpa, os conselheiros efetivos, tá? Efetivos, esquece o que eu falei. Conselheiros efetivos. Não pode ser um auditor substituto. Ainda que ele esteja substituindo devido a férias do próprio presidente do tribunal, quem vai assumir, então, o pleno vai ser o vice. Não podendo o segundo vice-presidente. Não podendo o corregedor, não podendo o ouvidor e depois o mais antigo. Tudo bem? Não pode o auditor substituto, de forma alguma, exercer a presidência do pleno. Tá legal? Depois a gente fala sobre as câmaras. Vamos tocar aqui. Agora, quero falar aqui com vocês em relação à nomeação dos conselheiros e auditores substitutos, né? Eu já tinha mencionado agora há pouco, a nomeação dos conselheiros substitutos dos auditores substitutos é feita pelo governador. Mas quem que dá a posse dessas pessoas? Os conselheiros e os auditores. É o pleno, tá? O tribunal pleno dará a posse dos conselheiros e auditores substitutos, nomeados pelo governador. Ele só vai lá e nomeia, não é ele que dá a posse. Já a nomeação e a posse dos servidores, que é o seu caso, fazendo esse concurso, vai ser dada pelo próprio presidente do tribunal. Tá? O presidente do tribunal é que vai fazer a nomeação e dar a posse. Tudo bem? Próximo aqui, artigo 22. O tribunal poderá dividir-se em câmaras, mediante deliberação da maioria de seus conselheiros. Então, poderá ser dividido em câmaras. Cada câmara compor-se-á de 3 conselheiros,
que a integrarão pelo prazo de 2 anos, permitida a recondução. Nesse parágrafo aqui, a gente já tem diversas informações bastante importantes. Então, se tem 3 conselheiros em cada Câmara, nós teremos 2 câmaras, certo? Primeira e segunda. O presidente do tribunal não participará da composição de câmaras, tá? Ele não participa. Ele participa do pleno das câmaras, ele não participa. E os conselheiros ficarão naquela Câmara por 2 anos e é permitida a recondução para a mesma Câmara, quantas vezes forem, porque não limitou a quantidade de reconduções. Tá legal? Parágrafo 3º aqui do artigo 49. Tá? Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal... Bom, peraí. Aqui a gente já mudou de assunto, tá? A gente está falando da Câmara Municipal, né, após o parecer prévio do Tribunal de Contas. Voltando para mim. O Tribunal de Contas vai lá receber as contas do município. Tudo bem? Essas contas do município receberão um parecer prévio do Tribunal de Contas para que a Câmara Municipal faça o seu efetivo julgamento. Tá legal? Então a gente já está falando dessa parte, em que esse parecer foi remetido para a Câmara Municipal para efetuar o julgamento. Aí aqui tem uma informação extremamente importante acerca desse julgamento da conta do prefeito municipal. Vamos ver aqui. Então, em relação àquele parecer prévio, ele só não vai prevalecer se 2/3 dos membros da Câmara votarem contra o parecer. Tá? Contra o parecer. Como é que funciona? O Tribunal de Contas encaminhou o parecer sendo desfavorável. É desfavorável à aprovação das contas daquele prefeito naquele ano, lá no município de Rio Grande, né, devido à possível existência de fraude, de irregularidade e tudo mais. Então, mandou um parecer desaprovando as contas. Né? Para que esse parecer deixe de prevalecer, deixe de ser considerado, deverão 2/3 dos membros da Câmara Municipal, dos vereadores, votarem contra o parecer. Aquele parecer será colocado diretamente em votação, daquele jeito como ele foi apresentado pelo tribunal. E apenas se 2/3 votarem contra, ele vai ser reformado, vai ser mudado, vão aprovar as contas. Né? Já o contrário, né, se tivesse como aprovado, então precisaria de 2/3 para reprovar as contas. É esse quórum qualificado para a Câmara Municipal. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Artigo 51. A Câmara Municipal é vedado, sob pena de nulidade, julgar as contas de que trata o artigo 49, são as contas do prefeito municipal, enquanto o Tribunal de Contas não houver emitido sobre elas o respectivo parecer prévio. Caiu exatamente esse artigo na prova anterior do tribunal, em 2013, caiu para todos os cargos, essa parte de controle externo era para todos os cargos, a prova foi igual. Exatamente esse artigo, colocando essa situação. A Câmara Municipal julgou as contas do prefeito sem receber o parecer prévio, primeiro, do Tribunal de Contas. Simplesmente foi lá e julgou. Né? Então, esse julgamento, ele deve ser considerado, ele foi legal? Não foi. Ele não foi legal. Eles têm que julgar, a Câmara Municipal vai julgar o parecer. Não vai pegar as contas e fazer ali o seu entendimento, né, dos balanços e tudo mais e determinar que está aprovado ou não. De forma alguma. Eles vão julgar o parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Qualquer coisa diferente disso é nulo. Tá legal? Vamos continuar. Aqui no artigo 67, continuando ainda na lei orgânica. As infrações às leis e regulamentos relativos à administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial sujeitarão seus autores à multa, como a gente tinha falado da multa aqui, né? Que são as infrações. A multa é a punição pela infração. Sujeitarão seus autores à multa de valor não superior a 1.500 unidades fiscais de referência, as UFIRs, independente das sanções disciplinares aplicáveis. Tá legal? Ou seja, o valor máximo de uma multa, tendo em vista, né, algum desvio de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial de agentes públicos, no máximo poderá ser multado em 1.500 unidades fiscais de referência lá do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Claro, concomitante, pode ser feito juntamente com sanções disciplinares, né, como a demissão, como a suspensão, dependendo de qual for ali a infração. Tudo bem? Nada não se envolve com a parte administrativa, com a punição disciplinar e nem, eventualmente, com uma punição penal. Tá legal?
A gente está falando da parte realmente da administração, da gestão de recursos. Tá? Aqui no artigo 68, das decisões das câmaras e do Tribunal Pleno que imputarem débito e ou multa, como a gente já tinha falado aqui, o débito pode ser imputado juntamente com multa ou não. Eles são dissociados. Das decisões das quais terão eficácia de título executivo, serão intimadas as pessoas de que trata o artigo 34 desta lei, no prazo de 30 dias, para recolherem a importância correspondente corrigida monetariamente, e no caso de débito, acrescida dos juros de mora. Ou seja, imputando débito ou aplicando multa, o penalizado ali, ou aquele que foi requerido que ressarcisse o erário, terá 30 dias para recolher esse valor, sendo ele corrigido monetariamente e também com juros de mora, tá legal? 30 dias para efetuar o pagamento do que foi desviado ou da multa aplicada. Agora vamos entrar aqui no regimento interno. Vamos falar do regimento interno. No artigo 5º aqui, nas competências do Tribunal de Contas, gostaria de falar com vocês acerca desses 3 incisos aqui. Vamos lá. Exercer a fiscalização junto à administração direta e indireta, aos consórcios, às fundações, às associações e inclusive às organizações da sociedade civil. Esse inciso 12 aqui agora, apreciar os contratos de locação de prédios e de serviços firmados entre quaisquer das entidades referidas no inciso anterior e fundações privadas de caráter previdenciário e assistencial de servidores. Tá? Então, contratos de locação de prédios, de serviços firmados entre quaisquer as entidades referidas no inciso anterior, que são os consórcios, fundações, associações e organizações de sociedade civil, e também as fundações privadas de caráter previdenciário e assistencial de servidores. Tá legal? E aqui, nesse inciso 18, fiscalizar a legalidade e a legitimidade da procedência dos bens e rendas acrescidos ao patrimônio do agente público, olha só. Bem como o cumprimento da obrigatoriedade de apresentação da declaração de bens e rendas no exercício do cargo, função ou emprego público, nos termos da legislação estadual e federal aplicável. Do que ele está falando aqui? Em relação a crescimento do patrimônio do servidor. Né? Quando o agente público, quando o servidor toma posse, quando ele ingressa no serviço público, ele declara quais são os bens do patrimônio dele naquele momento. E, em diversos lugares, como é aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o servidor continua anualmente informando a evolução do seu patrimônio, informando o patrimônio que ele possui. Tá legal? E cabe ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, como a gente está vendo nesse inciso, acompanhar esse patrimônio, acompanhar a evolução patrimonial dos agentes públicos. Tá legal? Realmente é até uma coisa que a gente poderia pensar que é realizada, mas nunca a gente vê de forma direta. Aqui, no regimento interno, foi colocado de forma direta como uma competência do tribunal. Tudo bem? Vamos ver as próximas aí. Agora a gente foi aqui para o artigo 7º. Ao Tribunal Pleno, tá? Aqui não é competência geral do tribunal. Aqui é o Tribunal Pleno, competência do Pleno. Compete propor ao governador do estado intervenção dos municípios. Olha só, a intervenção dos municípios, nos casos previstos na Constituição. Negar executoriedade à lei ou a ato normativo do poder público que se revelar conflitante com as Constituições da República ou do Estado. Aqui, a gente precisa saber essa súmula do STF exatamente sobre esse assunto que a gente viu aqui, que é negar a executoriedade de lei ou ato normativo do poder público. Súmula 347 do STF. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Bom, vamos falar sobre isso aqui. O que ele quis dizer com isso? Digamos que em determinado município, né, foi instituído lá uma lei que determinou o pagamento do imposto de IPVA. Né? O município instituiu IPVA. Pode isso? Não pode. A Constituição Federal diz que podem instituir IPVA os estados, nunca os municípios. Mas essa lei foi promulgada, passou. O Tribunal de Contas, verificando que há recursos entrando nos cofres públicos advindos desse dispositivo dessa lei, ele pode determinar que esse dispositivo, essa lei inteira, não seja executada. Impugnar
a efetividade dessa lei, porque ele entendeu que ela é inconstitucional, que ela não corresponde ou à Constituição Federal ou à Constituição Estadual. É diferente daquele controle de constitucionalidade realizado pelo STF ou, né, pelo Tribunal de Justiça no âmbito do Estado, em relação aos casos controle abstrato, né, de constitucionalidade. Não é o mesmo caso. O Tribunal de Contas não pode declarar inconstitucional ou constitucional determinada lei, determinado dispositivo. Não é isso. É apenas negar, né, a execução daquele ato. Né, e não impedir que ele cause seus efeitos. Aquele dispositivo, aquele artigo, cause seus efeitos. Tudo bem? Vamos continuar. Artigo 8º aqui do Regimento Interno. As câmaras terão composição e quórum de 3 membros, tá? Como a gente já tinha mencionado, são 3 membros em cada câmara, sempre presididos por um conselheiro, escolhidos pelo Tribunal Pleno na mesma oportunidade que forem eleitos o presidente ou vice-presidente, o segundo vice-presidente, o corregedor-geral e o ouvidor. Então, no mesmo momento da eleição desses outros cargos do tribunal, serão eleitos também os conselheiros que serão presidentes das câmaras, tudo bem? Aí eu pergunto para vocês, pode um auditor substituto, atuando temporariamente como um conselheiro, presidir câmara? Será que pode? Pode sim. Aqui no parágrafo único do mesmo artigo 8º, né, diz que, excepcionalmente, na sessão em que ocorrer vacância ou ausência, férias, impedimento dos conselheiros, a mesma poderá ser presidida, eventualmente, por auditor substituto, que estiver em substituição ao conselheiro, obedecido o critério de antiguidade. Tá? Então, o auditor substituto pode ser presidente de Câmara, eventualmente, mas nunca do Pleno. Tá legal? Agora, o artigo 9º aqui do Regimento Interno. Compete às câmaras apreciar, para fins de registro, a legalidade das admissões de pessoal a qualquer título, exceto as nomeações para os cargos em comissão e das concessões de aposentadorias, transferências para reserva, reformas e pensões, bem como das respectivas revisões quando alterada a fundamentação legal do ato. Esse dispositivo é bastante parecido lá com o que a gente vê no artigo 71 da Constituição Federal, tudo bem? Se não me engano é o inciso 3 ou 4, lá do artigo 71, que é exatamente o mesmo tipo de ato, só que no caso as câmaras controlam esses atos dos municípios, tá legal? E em relação aos atos de admissão do governo do Estado, quem controla, quem faz essa conformidade, quem aprecia, é o Tribunal Pleno, tudo bem? As câmaras têm funções muito mais ligadas à administração municipal do que à administração estadual, tá legal? Aqui no inciso 4, cabe também às câmaras emitir parecer prévio sobre as contas de governo que os prefeitos anualmente devam submeter às câmaras municipais, ou seja, quem faz o parecer prévio das contas dos prefeitos é uma das câmaras. Né? Cada uma tem a sua quantidade de municípios lá jurisdicionados. Mas não é o Pleno que faz isso. São as câmaras, tá legal? Aqui no artigo 11, a antiguidade do conselheiro no cargo será estabelecida pela posse. A FCC gosta muito desse tipo de questão, tá legal? Então, a antiguidade do conselheiro será verificada na posse. No artigo 12, além das outras competências previstas no regimento e das que vierem a ser atribuídas por resolução, compete ao relator. Tá? O relator é aquele responsável por determinado procedimento administrativo, que está relatando determinada situação, determinado procedimento, ou as contas de um município, ou até mesmo do governador. Tá legal? Então, compete ao relator alertar os titulares dos poderes ou órgãos referidos no artigo 20, quando da ocorrência das situações previstas no parágrafo 1º do artigo 59, ambos da Lei Complementar Federal 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo esse alerta ser gerado automaticamente por meio dos sistemas informatizados do tribunal. Ficou meio solto, né? Mas vamos lá. Que alerta é esse? São esses aqui, tá? E o que a gente mais conhece é este. Vamos lá, vamos ver aqui. No parágrafo 1º do artigo 59 da LRF, diz que os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso 2, o montante da despesa total ou pessoal ultrapassou 90% do limite. Qual o limite que é esse? É o chamado limite de alerta, tá? Quando o Tribunal de Contas informa
para determinado poder ou entidade que passou do seu limite de despesa total com o pessoal, tá legal? Alerta também que os montantes das dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantia se encontram acima de 90% do limite. Informa também que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite e fatos que comprometam os custos ou resultados dos programas com indícios de irregularidade na gestão orçamentária. O mais importante é este daqui, né? Ou seja, o relator do processo é quem vai realizar este alerta, é quem vai emitir esse alerta, podendo também esse alerta ser gerado por meio dos sistemas, mas se só prova perguntar lá, é o presidente do Tribunal de Contas que emite o alerta? Não necessariamente. Não necessariamente. É o conselheiro relator, tá legal? Vamos partir para o próximo aqui. A eleição realizar-se-á, a eleição no caso da escolha do presidente do tribunal e dos outros cargos de administração do tribunal, a eleição realizar-se-á em sessão plenária, convocada para a segunda quinzena do mês de dezembro, com a presença de pelo menos 5 conselheiros titulares, tá legal? 5 conselheiros titulares, incluindo o que presidir o ato. Somente terão direito a voto os conselheiros titulares. O que isso quer dizer? Se um dos conselheiros, se um dos auditores substitutos de conselheiros estiver substituindo um conselheiro devido a seu impedimento, vacância, férias ou alguma outra situação, ele não terá direito a voto, tá? Na escolha dos cargos de administração do tribunal. Então ele não terá voto. Aqui no parágrafo 2º, a eleição do presidente precederá sempre a do vice-presidente e a do segundo vice-presidente. Então, nesta ordem, primeiro o presidente, depois o vice-presidente, no caso, e depois o segundo vice-presidente. Tudo bem? O escrutínio, ou seja, esse voto, será secreto, considerando eleito o conselheiro que obtiver maioria dos votos. Tá legal? Tem que ter maioria dos votos. Vamos ver o próximo aqui. Nosso próximo slide aqui. O parecer prévio que o Tribunal Pleno emitir sobre as contas do governador, ou seja, o Pleno, como a gente já falou, que emite o parecer prévio das contas do governo do Estado, deve prestar anualmente à Assembleia Legislativa, elaborado em 60 dias, a contar da data do recebimento das respectivas contas. Até aqui que é a parte mais importante para a gente. Ou seja, em até 60 dias após o recebimento pelo Tribunal, tá? O recebimento pelo Tribunal das contas do governo do Estado, deverá ser emitido o parecer prévio e encaminhado para a Assembleia Legislativa, tá? Então guarda esse tempo aqui, 60 dias, a contar do recebimento, tudo bem? Em relação ao Poder Executivo Municipal, qual é o prazo? Esse prazo é disposto em resolução própria, tá? É assim que aparece no regimento interno. Mas essa resolução vai cair na prova? Não, não vai. Se for cobrado esse prazo, está errado no edital, porque essa resolução específica para o prazo de encaminhamento, de resposta do Tribunal de Contas sobre as contas do município não está disposto no regimento interno, tá legal? Artigo 75, ainda do regimento interno. As contas de gestão serão julgadas regulares com ressalva, quando houver falhas formais, não irregularidade, não ilegalidade, mas falhas formais. Alguma folha que não foi assinada, é sério, isso acontece. Folha que não foi assinada, ou que não foi carimbada, que não foi autuada, esse tipo de coisa acontece. Ou então serão julgadas irregulares, tá? Aqui a gente está falando das contas de gestão, tá legal? São as contas de gestão. Aquelas contas que são de administradores, ordenadores de despesa e tal. Não são as contas do governador, não são as contas do prefeito. São as contas dos demais administradores de recursos públicos, tá legal? Poderão ser julgados regulares com ressalva, quando tiver alguma discrepância de ordem formal, tá? Ou então irregulares, quando realmente tiver alguma coisa ilegal, alguma coisa irregular, ou alguma infração, algum normativo, tudo bem? Vamos voltar aqui. Aqui no artigo 77. Os pareceres prévios das contas de governo e os julgamentos das contas de gestão, atenção para isso, a gente vai falar disso, atenção para isso, serão emitidos até a última sessão do ano subsequente ao da entrega dos documentos, de que trata o parágrafo único do artigo 71. Tá? O que eu quero falar com vocês dessa parte? A gente já falou sobre isso agora há pouco.
a segregação das contas de gestão e das contas de governo. Está claro no regimento interno que ele entende que são contas diferentes, tá? Aquela situação daquele prefeito lá que a gente deu o nome de Augusto, né? Que ele encaminhou suas contas de governo e suas contas de gestão como ordenador de despesas, tá? Contas de gestão, ordenador, administrador, contas de governo como prefeito. E ele teve o julgamento das contas de gestão e apreciação das contas de governo. Serão julgadas de forma diferente, tudo bem? Isso é o que diz o regimento interno. A gente já sabe que a jurisprudência diz que isso não pode acontecer. Todas as contas do prefeito e do governador, mas isso nunca acontece com o governador, todas as contas do prefeito são contas de governo, ponto. Ainda que ele seja o ordenador de despesa, ainda que ele seja o administrador direto dos recursos, tá legal? Então, só para frisar essa parte que a gente já comentou antes. Vamos continuar. Artigo 87. Os atos que importarem dano ao erário ou ao meio ambiente, olha, frisa isso, porque isso não está na Constituição deste jeito, tá? Atos também que causem dano ao meio ambiente constituirão tomada de contas especial a ser instaurada por determinação do órgão julgador, ou ainda de ofício, ou seja, quem são aqueles que podem instaurar tomada de contas especial? Administrador, quando o dano for causado por omissão ou ato praticado por seus agentes subordinados, por responsável pelo sistema de controle interno, quando o dano for ocasionado por omissão ou ato praticado pelo administrador, tá? Ou pelo dirigente máximo do repassador, no caso de ausência ou irregularidades na prestação de contas de conveniado. Tá legal? Próximo aqui, artigo 113 do Regimento Interno. Os atos do Tribunal de Contas terão a forma de aqueles atos normativos, né, do Tribunal de Contas. Poderão ser resolução, que é aprovada pelo Pleno, para criar ou alterar regimento interno, regular matérias administrativas e jurisdicionais de interesse público externo, bem como das demais matérias que devam revestir-se dessa forma, tá legal? Instrução normativa expedida pelo Tribunal, que é editada pelo presidente, para uniformizar procedimentos administrativos, ou seja, uma coisa interna, bem como para explicitar e regulamentar normas externas e internas de hierarquia superior. As ordens de serviço, só errado aqui, né? As ordens de serviço emitidas pelo presidente ou por diretor, mediante delegação, né? O presidente pode delegar ao diretor a emissão de ordens de serviço, para determinar providências, fixar diretrizes ou orientar a adoção de medidas de natureza técnica ou administrativa. Tá legal? Parecer prévio, a gente já falou dele várias vezes, para tratar das contas anuais do governador do estado ou das contas de governo do prefeito municipal. Aqui ele menciona de novo as contas de governo, mas vamos lembrar que todas são contas de governo para a jurisprudência. Não existe governo e gestão, tudo é governo, para a jurisprudência. Pode ser também um dos atos do Tribunal de Contas a decisão, devidamente emendada e numerada para os demais casos, e também o enunciado de súmula, para o registro de interpretação de temas específicos. Tá legal? Avançando aqui, nós chegamos ao final desse bate-bola aqui sobre controle da administração. Eu desejo para todos boa prova, tá? Nesse domingo. Vai com calma, vai com seu conhecimento. Vai dar tudo certo. E, caso você tenha interesse em fazer o TCE de Minas Gerais, não foi bem no Rio Grande do Sul, infelizmente, vou fazer o de Minas, mesmo se eu for bem no Rio Grande do Sul, vou fazer Minas porque eu quero muito lá para Minas, eu gosto muito de pão de queijo. Temos um curso lá no Exponencial Concursos, que é de resumo mais questões comentadas de controle externo, tá? Para o TCE de Minas Gerais. É em videoaula, eu sou professor desse curso. O curso está ficando muito legal, são mais de 200 questões dessa parte de controle externo, vai envolver controle externo, lei de improbidade administrativa e também a parte da lei de acesso à informação, além do lei orgânica e regimento interno do TCE de Minas, tá legal? Mas, voltando aqui para o seu concurso do TCE do Rio Grande do Sul, desejo novamente boa prova e fica tranquilo, faz a prova com calma que vai dar tudo certo, tudo bem? Então, até o nosso próximo encontro aí.